Olá, como vai? Sou Luiz Dickman, sou médico psiquiatra e essa vai ser uma aula que eu considero bastante importante para a gente poder passar para os outros tópicos, para os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos psicóticos, etc. Enquanto eu vou conversando aqui com vocês, eu gostaria que vocês fossem olhando essa imagem que tem aqui do lado desse cérebro. Se a gente olhar bem, todos os cérebros de mamíferos têm algumas características bastante semelhantes. A que eu quero conversar com vocês agora é sobre o sistema límbico, que é essa região que fica bem no meio do cérebro que vocês estão olhando nessa imagem. Se a gente pegar e analisar, por exemplo, o comportamento de um outro animal, um animal bastante conhecido, por exemplo, o cachorro. O cachorro tem um comportamento bastante interessante. Por quê? Tem várias coisas que a gente observa nele, apesar de não ser um bicho racional, que a gente consegue encontrar semelhanças entre outros bichos. O que eu for falar do rato, do macaco, do golfinho e, por que não, do ser humano, que também é um animal, apesar de racional, tem características bastante semelhantes. Dentro desse sistema límbico, a gente trabalha com 4 neurotransmissores principais. A serotonina, que a gente chama de 5-HT, a noradrenalina, a dopamina e, por último, o ácido gama-aminobutírico, que a gente chama de GABA. O nome não é importante para vocês entenderem, mas as funções talvez sejam interessantes para vocês começarem a compreender como que esses transtornos se desenvolvem. O 5-HT, que é a serotonina, ele regula o humor, que é tristeza e alegria, a ansiedade, o apetite, o sono, a libido, que é o desejo sexual, a irritabilidade e os pensamentos obsessivos. Então vamos ao seguinte, vamos imaginar um cachorro, um amigo nosso melhor amigo. A gente resolve viajar para Fortaleza e aí eu deixo o cachorro num canil. Automaticamente, quando esse cachorro chega lá, se sentindo abandonado pelo dono, ele começa a se sentir triste, ansioso. Quer dizer, a ansiedade é uma questão muito mais humana, mas a gente nota comportamentos alterados no cachorro. Ele começa a roer a pata, ele começa a roer a porta, ele perde o apetite, ele começa a emagrecer, ele perde o desejo sexual. Você coloca muitas vezes uma cachorra no cio na frente dele, ele não quer nem saber da cachorra, ele fica mais irritado, ele fica esquivo, ou seja, você tenta pegar, o cachorrinho foge para debaixo do sofá, fica tremendo, você tenta pegar, ele rosna, fica mais agressivo, você põe uma coleira, ele empaca na porta, não quer sair, não quer fazer nada. Agora, como o cachorro não é racional, eu não consigo saber nem o que ele está pensando e nem como é que está a memória do bichinho. Por quê? Porque ele não vai contar para você. Agora, vamos nos imaginar na mesma situação. Quando a gente perde alguém querido, todos esses sintomas que eu relatei para vocês são bastante comuns. A gente começa a chorar, a gente fica mais triste, a gente perde peso, a gente não vê normalmente ninguém saindo de um velório de alguém querido para ir numa churrascaria, a gente perde a libido, você não vê ninguém saindo do velório para ir para um motel, a gente fica mais irritado, a gente não dá risada de piadas, a gente começa a ter pensamentos obsessivos, ou seja, a gente começa a pensar coisas repetidamente. Eu durmo pensando num problema, acordo pensando num problema. Se eu pensar em sintomas depressivos, eu vou muitas vezes ter pensamentos obsessivos em relação ao passado. E os sintomas ansiosos, pensamentos obsessivos em relação à desgraça que vai acontecer amanhã. Ou seja, o que problema que vai me acontecer amanhã? Qual vai ser o sintoma novo? O que vai acontecer? Qual é a nova catástrofe que vai acontecer amanhã? E muitas vezes a memória e a atenção vai para o espaço também. Tenta imaginar você lendo um livro na hora que você está sobre uma forte emoção. Você não consegue muitas vezes passar para o segundo parágrafo. Você começa a ler, você volta, começa a se engasgar, você não lembra direito o que leu, a sua atenção fica muito ruim. Isso é depressão? Não necessariamente. Isso pode ser um luto, uma situação normal que todo mundo vai vivenciar. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que trabalha num zoológico, você vai ver vários animais passando por um período de adaptação toda vez que é transferido de um lugar para o outro. Então, o que é interessante eu notar? Esses sintomas que eu relatei, a maioria dessas alterações são alterações de serotonina, mas também são alterações também coordenadas pela noradrenalina, que regula o humor, a ansiedade e a disposição, a volição, que é o que a gente chama da vontade.
né? Então, vamos imaginar que essas duas substâncias vão regular, muitas vezes, essas emoções. Como é que elas regulam isso? Então, se vocês verem essa próxima imagem que eu estou colocando agora, a gente vai ver um neurônio, né, de serotonina, com a neurotransmissão de serotonina. Não imaginem, não tomem um susto. É uma imagem talvez um pouco complicada, mas se a gente parar para olhar, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Se vocês olharem em cima da imagem, vocês vão ver o triptofano, que é uma substância que vem da alimentação da gente e que existe uma enzima nesse neurônio que transforma triptofano em serotonina, que é essa bolinha verde que vocês estão vendo. Essa bolinha verde, ela fica armazenada dentro de um reservatório. Vocês estão vendo uma bolinha aí, né? Que a gente chama de vesícula, que não tem nada a ver com a vesícula que a gente tem aqui em cima do fígado. Depois, essa bolinha verde, ela pula para fora do neurônio e vai grudar no próximo neurônio, que a gente chama de neurônio pós-sináptico, ou seja, que está depois da sinapse. O que é sinapse? Esse encontro entre dois neurônios. Então, essa substância verdinha, ela gruda em receptores de serotonina. Mas o que é isso, Luiz? Esses receptores de serotonina são lugares onde você vai grudar a serotonina, ela vai ter um acoplamento, né? E isso vai desencadear reações químicas. Cada receptor vai ser responsável pela regulação de uma coisa. Então, eu tenho o receptor da regulação do humor, da ansiedade, da função sexual. Então, eu tenho vários receptores diferentes. Pois bem, grudei a serotonina nesse receptor, depois ela desacopla, ela desgruda, ela vai ser recaptada por esse canalzinho que vocês estão vendo aqui em cima, ela vai ser voltar para dentro do neurônio inicial e ela vai ser destruída por uma substância chamada MAO, monoaminoxidase, que vai destruir essa serotonina em vários pedacinhos e você vai reciclar novamente. Pois bem, esse é o ciclo normal. Ela nasce, pula, gruda, desgruda, recapta, destrói, nasce de novo, pula, gruda, desgruda, recapta, destrói e fica girando. Se isso acontece, normalmente a coisa está andando bem, está funcionalmente bem. Se alguma coisa acontece e desequilibra essa situação, essa que a gente chama da homeostase, que ou seja, aquele equilíbrio daquela sinapse, a gente pode começar a ter problemas. Quais são os 5 fatores, no modo geral, que vão causar sintomas psiquiátricos? Então vamos lá. Estresse, carga genética, ou seja, a gente avalia mamãe, papai, irmãos, avós, tios, primos de primeiro grau, a gente vai avaliar mudanças hormonais, a gente vai avaliar drogas, não só as ilícitas, mas as lícitas. Aqui também eu vou falar de cafeína em excesso, que é um grande causador de transtornos de ansiedade, e dietas malucas. Então vamos item por item, vamos pensar no estresse. O estresse aumentado, ou seja, quem vive em cidades, grandes metrópoles, não precisa nem falar. Você começa pela manhã pela pressão no trabalho, trânsito, metas, problemas conjugais, problemas com filho, problema com parceiros no trabalho, pagamentos atrasados, ou seja, você tem inúmeros fatores que vão ser fonte inesgotável de estresse. Então eu não preciso ficar explicando o que é o estresse. E o estresse, para quem tem uma sensibilidade aumentada, pode desencadear alterações também nessas sinapses, nesses receptores de serotonina, diminuindo a quantidade, muitas vezes você vai ver, de serotonina e aumentando a quantidade de receptores, desequilibrando aquele fluxo normal daquela substância. Então vamos passar para o próximo passo, carga genética. Quando eu falo mamãe, vovó, etc e tal, ninguém nasce em chocadeira, então todo mundo tem uma história. Nessa história, a gente sempre vai avaliar, eu não posso mudar a minha genética, mas eu posso entender melhor qual é o perfil daquela família, e entendendo melhor o perfil daquela família, eu vou conseguir tentar identificar precocemente quais são as minhas maiores preocupações em relação ao futuro, ou mesmo em relação ao quadro presente. Então é sempre importante numa consulta psiquiátrica que o seu médico tente identificar as características que podem ser, de certa forma, herdadas ou aprendidas dentro daquele núcleo familiar. Passamos para o próximo passo, mudança hormonal. Bom, aqui as grandes coitadas são as mulheres. De cara, elas já saem em desvantagem em relação a alguns transtornos, principalmente os ansiosos e transtornos de humor. Por quê? Elas podem ter, em alguns transtornos, de 2 a 3 vezes mais, e alguns outros transtornos até 9 vezes mais, quando eu falo dos transtornos alimentares, em relação aos homens. Mulheres são sinônimo de mudança hormonal.
Me desculpem, não é ofensível, mas vocês têm TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, usam pílulas anticoncepcionais, e isso tudo vai fazer com que essa miríade, esse tanto de alterações hormonais, coloquem vocês muitas vezes num risco maior. Isso é um problema? Não, não é um problema, mas tem que ser entendido. Muitas vezes, quem sofre mais é a pessoa que está do lado, né? Pergunta aí para o seu companheiro, para o seu marido, como é que é o seu período de TPM. Muitas vezes a gente vai ver todas aquelas alterações reportadas, pessoas mais sensíveis, mais irritadas, chorando, indo atrás de doce, ou seja, indo atrás de fontes que vão aumentar, de certa forma, temporariamente a quantidade de serotonina, indo atrás do triptofano. Ninguém, quando você vê uma pessoa na TPM, você não vê ela atrás de carne, de picanha, de gordura, você vê ela indo atrás de doces, carboidratos, massa, macarrão, chocolate, né? Só de falar, a gente já fica com fome pensando nisso. Então, o que a gente tem? As mudanças hormonais. Quais são as mais problemáticas? A TPM, quando ela dura mais de 5 a 7 dias, que começa a ser um grande problema. Ou mesmo que ela não dure tanto, se ela for de uma maneira muito intensa, ela tem que ser tratada. Existe um transtorno, inclusive a disforia, né, pré-menstrual, que são essas alterações que vão ocorrer antes do sangramento. E entende-se que é antes do sangramento, né? É quando o hormônio está caindo. Quando começa o sangramento, normalmente o hormônio já começa a sua curva de aumento, ou seja, os sintomas eles tornam o seu ápice, a sua maior intensidade antes normalmente de começar o sangramento e melhoram muito com o início da menstruação. Aí a gente entra em outro problema, pós-parto. Existe um problema muito grave, que são os transtornos de humor pós-parto, né? O mais famoso é a depressão pós-parto. Toda mulher pode passar por um período curtinho que chama blues puerperal, que é um período que vai durar aí de 7 a 14 dias, em que até 80% das mulheres podem passar, mas muitas vezes elas não falam, né? É uma sensação, choro aumentado, sensação de que não vai ser capaz de cuidar daquela criança, muitas vezes uma irritabilidade maior, alterações de sono, mas que muitas vezes é subdiagnosticado, as pessoas não falam, elas ficam até com vergonha, né? Todo mundo vindo, elogiando aquela criança bonitinha, fofinha, e a mãe não está se sentindo tão bem. E isso acaba gerando um desconforto muito grande para essa mãe. Mas, felizmente, isso é um transtorno que normalmente melhora já na segunda semana. Isso é causado principalmente pela queda drástica hormonal que vai acontecer na dequitação da placenta, que é quando você desgruda. Ou seja, você tinha uma mãe que era extremamente produtora de hormônios e naquele período em que a placenta sai, você vai ter uma queda drástica e até o corpo se acostumar àquela queda, você pode ter alguns sintomas importantes. Depois, existe a depressão pós-parto, que acontece normalmente entre o primeiro e o quarto a sexto mês, que aí sim já é um quadro mais importante, mais grave, com alterações de apetite, de sono, de libido, irritabilidade, culpa excessiva, pode ter sintomas de rejeição à criança, dificuldade para cuidar, e isso tem que ser um cuidado muito extremo, tem que ter uma avaliação muito cuidadosa de um profissional experiente em relação a isso, porque se não tratado, você vai ter sérios problemas, tanto para a mãe quanto para a criança, e no seu casamento também você vai ver as consequências desse transtorno em ação. Outro transtorno importante, que seria o período da mudança hormonal na menopausa. Não preciso dizer que é aquele período também das trevas, em que várias mulheres, aí pelos talvez 2 a 5 anos, passem por diversos sintomas também de quadros de humor, que também devem ser avaliados, cuidadosamente avaliados. Se necessário for, em alguns casos você vai ter uma reposição hormonal, muitas vezes não é necessário, mas você vai precisar ter uma avaliação para saber se existe a necessidade de um tratamento adicional. Quando eu falo tratamento, não pensem que a gente está falando só de remédios. Existe uma aula que a gente vai abordar aqui, o Dr. Fábio vai falar dos tratamentos não medicamentosos, ou seja, aqueles tratamentos que não precisam de remédios. Muitas vezes fica associado a psiquiatra igual a remédio. Isso é uma mentira. Por quê? Porque existem várias coisas na rotina da gente que podem ser adequadas, que podem ser os causadores do transtorno. E resolvendo isso, muitos dos transtornos podem ser resolvidos muitas vezes sem uma intervenção necessariamente medicamentosa. Isso eu estou falando para os quadros leves a moderados, tá? Quadros moderados a graves e muito graves, aí é sempre uma combinação e aí sempre passa pelo uso de medicação. Aí é uma outra situação.
Então, falamos das mudanças hormonais. Quais outras mudanças hormonais que vão ser importantes de serem avaliadas na primeira consulta? Tiroidopatias, doenças de tiroide, ou seja, hipo ou hipertiroidismo. O que é o hipotiroidismo? É quando essa glândula daqui começa a funcionar menos do que o normal. Então a pessoa fala, eu tenho tiroide. Na verdade, todo mundo tem tiroide. Tiroide é uma glândula que fica nessa região e se ela começa a funcionar aquém do ideal, ou seja, menos do que seria o certo, você começa a ter alguns sintomas. Você pode ter sintomas de inchaço, retenção de líquido, prisão de ventre, frio excessivo, tristeza, desânimo, ansiedade, queda de cabelo, ou seja, são vários sintomas que vão incomodar muito as pessoas que sofrem daquilo. Bom, além disso, tem as outras, além das mudanças hormonais, o uso de drogas, as listas e as ilícitas, que a gente vai abordar em aulas bastante específicas para entender o que acontece no cérebro nessas horas, e as dietas malucas, onde vão ser aquelas dietas de torte muito grande de carboidratos, onde você vai ter uma absorção muito ruim e um funcionamento anômalo, muitas vezes, da sinapse. Ou seja, todas as dietas radicais devem ser encaradas com certo cuidado. Esses são os 5 pilares que levam a transtornos psiquiátricos que a gente vai abordar com cuidado em cada uma das aulas, tá bom? Muito obrigado, espero que o curso esteja sendo proveitoso para todos vocês.